Bem, queridos, eu vou dar início ao nosso estudo mais uma vez, lendo a nossa introdução, e eu gostaria que essa introdução ficasse realmente arraigada nas nossas mentes, no nosso coração, para que a gente nunca se esqueça que o que Jesus fez, o que Jesus sofreu, ele sofreu por minha causa, por tua causa, por nossas causas. Então, eu vou ler novamente a introdução e depois a gente já vai entrar na reta final do livro, que é o último derramar de sangue de Jesus. Depois do último derramar do sangue, a gente só vai fazer um final, né? um epílogo falando sobre o caminho de uma forma geral. Mas eu vou começar lendo a introdução desse último capítulo. Ao analisar a obra redentora de Cristo e todo o processo que o levou à cruz, é possível perceber que um caminho estava sendo construído. Quando ele se colocou no lugar do ser humano para resgatá-lo do pecado e da morte, iniciou-se a construção de um caminho totalmente encharcado de sangue. Portanto, é o sangue que fará a expiação pelo pecado. Em cada momento que a Bíblia relata sobre o sangue de Cristo sendo derramado, há ali um resgate, um pagamento, uma quebra das correntes que prendiam a humanidade em sua condenação. Ao passar por cada um desses momentos, lembre-se de que Cristo está ali porque tomou o seu lugar. Ele está ali como um substituto, fazendo o caminho que nós deveríamos ser. Então, meus queridos, cada uma gota de sangue derramada por Jesus, do Getsêmani até a cruz, ela teve como finalidade um resgate, um pagamento, uma quebra de corrente que prendia a humanidade em sua condenação. Em outras palavras, cada gota de sangue derramado por Jesus, ele o fez para que nós fôssemos libertados do império das trevas. Amém, queridos? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E hoje a gente vai falar sobre o último derramar de sangue de Jesus nesse caminho. E para começar, eu gostaria que Beth lesse João, capítulo 19, verso 33 e 34. João 19, 33 e 34. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Interessante que de todo o caminho que Jesus fez do Getsêmani até a cruz, esse foi o único momento em que houve derramamento de sangue, mas não houve dor mas não houve dor em Jesus, porque a Bíblia relata que quando esse sangue derramou, ele já estava morto. Ou seja, quando esse sangue foi derramado, o preço pelo resgate, o preço pelo pecado, a obra salvadora de Jesus já estava concluída. Ou seja, a obra dele foi concluída desde o momento em que ele deu o seu último brado. Pai, está consumado. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando Jesus bradou isso, a sua obra já havia sido consumada. Só faltava vencer o último inimigo. E quem que pode me dizer qual foi o último inimigo a ser vencido?
Eu estou perguntando porque eu já falei sobre isso aqui no nosso estudo, tá? Qual foi o último inimigo a ser vencido? Fala alto, Beth. A morte. A morte. Queria ter uma esposa assim. Então, a morte, ela foi o último inimigo a ser vencido. E ela foi vencida 3 dias depois, em que a obra redentora de Jesus, ela foi cumprida. Então, quando o último derramar de sangue de Jesus foi feito, Jesus já estava morto. Ou seja, não houve dor por parte do nosso Salvador. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que houve nesse fato, nesse sangue derramar. Porque não foi só um derramamento de sangue. Houve sangue derramado juntamente com água. Sangue derramado juntamente com água. Isso lembra o que a você? Renato, você não pode falar não, porque eu sei que você já sabe. Você já comentou comigo sobre isso, você já sabe. Mas o que lembra a vocês, principalmente mulheres? Poxa, já dei dica demais, né? O que isso lembra a você? Sangue misturado com água. Parto. Isso, Renatinha, eu queria ter uma filha de segunda dama assim. Parto. Nascimento, geração de vida, nova vida. Ali, Jesus estava mostrando que uma nova vida estava nascendo, um novo relacionamento entre Deus e a humanidade estava nascendo ali naquele exato momento. Há um propósito, há uma mensagem divina sendo transmitida. Assim como em um parto jorra sangue e água, também sangue e água jorraram de Jesus, indicando que algo novo estava nascendo. Beth, lê para a gente, João 16, 21 e 22. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus falou isso no momento em que ele anunciou a sua morte aos discípulos. No momento que ele pronunciou a breve separação que haveria do relacionamento, do convívio. Aí Jesus relacionou o sofrimento que os seus discípulos estavam sentindo com o sofrimento que a mãe tem quando está para dar à luz. Só que a alegria de haver um novo nascimento, uma nova pessoa, supera a dor daquele momento. Estava iniciado ali o novo relacionamento entre homens e Deus. Beth, lê também para a gente 2 Coríntios 5,17. E depois lê João 3, de 3 a 7. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. João 3. De 3 a 7. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. Só até o 7? É o 7. Então, querido, por causa da morte de Jesus, nós ganhamos uma nova oportunidade diante de Deus. A gente vai aprofundar um pouquinho isso aqui, daqui mais adiante, mas Jesus, ele morreu, e é interessante esse link que o autor do livro faz entre o parto, o nascimento, com o lado de Jesus que foi aberto, e dali, desse lado que foi aberto, saiu não só sangue, o que é o normal, mas saiu também sangue e água, mostrando ali que algo novo estava nascendo. É muito interessante isso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa mudança da nossa antiga natureza para a nossa nova natureza, ainda nesse estudo ainda, mas vocês aguardem só um pouquinho, que eu vou ler mais alguma coisa que o autor do livro nos colocou aqui, que eu acho de suma importância, e vai ser a introdução para que a gente fale sobre esse novo relacionamento de nós com Deus. E foi nesse exato momento de sono que um corte foi feito no último Adão. De seu lado, sangue foi derramado através da consumação da obra de Cristo. Deus estava formando uma noiva para o seu filho. Ali na cruz do Calvário estava nascendo a igreja do Senhor. E aí, quem leu o livro viu que o autor ele fez uma relação entre o corte que foi feito em Adão, sobre a incisão que Deus fez em Adão, arrancando de Adão uma costela que foi formado Eva. Da mesma forma, Deus, ele cortou, Jesus, ele teve o seu lado cortado, e dali nasceu uma nova noiva para o seu filho, que se chama a igreja. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas antes, a gente vai fazer uma relação entre a morte e o sono que a Bíblia nos apresenta. Beth, faz favor, lê João 11, 12 e 13. Perdão. João 11, 12 e 13. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. É interessante, né, que a gente vê que a nossa morte, a morte humana, para Deus não passa de mero sono. Jesus, quando entrou lá em debate, né, lá com os saduceus a respeito da ressurreição, ele chegou e disse, retratou aquilo que Deus falou para Moisés na sarça ardente, quando ele se apresentou como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus falou para os saduceus: ora, Deus é Deus de vivo e não de morte. A morte para Deus é sempre um sono. Deus, ele nunca nos perde de vista. Beth, lê também 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Só isso mesmo. Então, Paulo, ele está falando em relação à volta de Jesus. Então, ele estava falando, olha, vocês não fiquem tristes por
dormem. Queridos, Paulo estava falando daqueles que morreram em Cristo, para que vocês não percam a esperança. Em Coríntios, Paulo fala sobre a ressurreição. E vamos lá, então, para Coríntios, para ver quando Paulo fala. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo, verdadeiramente, Paulo está falando sobre a ressurreição, porque os cristãos de Corinto estavam sendo influenciados pela doutrina de alguns judaizantes. Eles estavam alegando que a ressurreição não existia. Provavelmente judaizante da linha dos saduceus, e eles estavam acreditando, né, na doutrina desses judaizantes. Então, Paulo, lê novamente para mim, Beto, por favor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então, Paulo estava dizendo que se não houvesse ressurreição, Cristo não havia ressuscitado, então seria vã a nossa pregação e seria vã a nossa fé. Então, Paulo citou Jesus como primícia dos que dormem, ou seja, Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar. O primeiro, porém, não o último. Porque nós temos essa promessa da parte de Deus, que quando Jesus se manifestar, nós iremos ser ressuscitados. Todos nós que morremos em Cristo seremos ressuscitados. Então, eu fiz aqui um pequeno estudozinho sobre essa formação, né, esse link entre a primeira descendência, que foi a descendência de Adão, e essa passagem de Cristo, a morte de Cristo, que a Bíblia chama de o último Adão, ou como alguns chamam de o segundo Adão. Eu fiz um estudozinho aqui bem simplesinho, para que a gente possa entender, e eu gostaria de começar esse estudo agora. Primeiro, a gente vai falar sobre a formação da mulher. Nós vimos lá que a lança atravessou o peito de Jesus, e do seu peito jorrou sangue misturado com água, mostrando que ali, segundo o autor do livro, Deus estava formando para seu filho uma noiva. E nós vamos ver como Deus formou para Adão uma noiva. Beth, lê, por favor, Gênesis, capítulo 2, verso 18 a 21. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então, Moisés, ele relata a criação da formação da mulher, e ele diz que Deus fez cair sobre Adão um profundo sono, e do seu lado, ou seja, da sua costela, ele tirou um osso, e desse osso ele formou a mulher. Então, nós vimos aí o princípio, a formação
do gênero humano, da raça humana, e nós vimos que Adão, ele foi o primeiro homem criado, cabeça de uma raça. Adão, ele foi criado por Deus para ser cabeça de uma raça. E depois a gente vai falar sobre qual a finalidade pelo qual Deus criou o homem. Agora a gente vai falar sobre a formação da noiva de Cristo. A Ivete vai ler novamente João, capítulo 19, verso 33 e 33 e 34. Chegamos, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe abriu com uma lança, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, a gente viu aí que, da mesma forma como que Deus tirou do lado de Adão uma costela, e dessa costela formou a sua noiva, a sua esposa, a sua mulher, uma lança. Foi cortado do lado de Jesus e ali jorrou água e sangue, fazendo o link em relação ao parto. Algo que estava nascendo ali, que seria, no caso, a noiva do segundo Adão, do último Adão, do segundo Adão, que é Jesus, que é o outro cabeça de raça. Agora a gente vai ver o texto que mostra em que Jesus Cristo, ele também foi gerado para ser um outro cabeça de raça. Beth, 1 Coríntios 15, 45 a 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, a gente vê aí Paulo falando sobre a formação do primeiro homem, do primeiro cabeça de raça, que era terreno, e caiu. E Paulo também fala sobre a geração do segundo homem, que é Jesus, o do céu, o que é celestial e não caiu. Deus, ele formou dois homens à sua imagem, segundo a sua semelhança. O primeiro, ele não reteve a sua posição, ele caiu, ele teve a sua imagem, como o Renato gosta de frisar, e eu também, ele teve a sua imagem deformada por causa do pecado. Deus, ele formou um segundo homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, e este foi vencedor, Jesus Cristo. Então, a gente viu que há muita semelhança entre a formação do primeiro gênero humano, daquele que não guardou a sua posição, e a formação da segunda raça, do segundo cabeça de raça, que foi Jesus. Ambos tiveram a sua ajudadora formada do seu lado. Agora a gente vai ver a missão do primeiro Adão, que seria, no caso, preservar e encher a terra. Gênesis capítulo 1, de 26 a 30. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente. Então, só até o... Não. Ah, tá bom. Só essa parte aí já deu para entender. Então, a missão do primeiro homem era preservar a terra, cuidar da terra, fazer com que a terra seja fecunda e também encher de novos seres humanos. Crescei-vos, multiplicai-vos e encher a terra. A missão que nós temos em Cristo também, que é, no caso, aí o segundo Adão, que é também, primeiro, preservar a terra. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus falou que seus discípulos seriam o sal da terra. Uma das atribuições do sal é, primeiro, preservar. Você, quando coloca sal sobre qualquer carne, o sal ele preserva a carne para que ela não venha a se deteriorar. E a segunda missão do sal é dar sabor. Uma comida sem sal, ela é muito ruim. Então, o sal, ele tanto preserva como dá sabor. Porém, a missão da primeira geração seria encher a terra. A missão da segunda geração seria encher os céus. E nisso diferencia a missão do primeiro Adão para o segundo Adão. Beth, vê lá. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Lê novamente para a gente, Beth, por favor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, Jesus, depois de ter subido até a cruz do Calvário, morto, e ser ressuscitado no terceiro dia, ele deixou essa missão para com os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já será condenado. Então, a missão que nós recebemos de Deus não é mais encher a terra. Até porque a terra, graças a Deus, já está bastante cheia. Hoje eu acredito que a população mundial deve estar em torno aí de uns 6 a 7 bilhões de seres humanos. Mas a missão que nós recebemos como fruto desse segundo nascimento, dessa segunda geração, dessa
dessa segunda oportunidade que Deus deu à raça humana é encher o céu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo disse que a fé salvadora, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a missão que nós recebemos de Deus é encher os céus. Deus disse para Adão e Eva, enchei a terra. Jesus falou aos seus discípulos, e nós somos a geração desses discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que dê crédito às suas palavras serão salvos. Aqueles que não derem crédito à sua palavra serão condenados. Então, nós, como esses novos nascidos em Cristo Jesus, nós temos essa missão de pregar o evangelho a toda criatura. E nós, de forma alguma, podemos ser negligentes a essa ordem do Senhor Jesus, de pregar o evangelho a toda criatura. E é interessante ver também que Paulo ele faz um paralelismo entre a família e a família de Deus. Vamos ver lá no livro de Efésios. Beth, lê para a gente Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 33. É 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja submissa em tudo ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, queridos, é interessante que os princípios básicos para uma família natural ser equilibrada é o mesmo princípio para a família de Deus ser equilibrada. O homem amar a sua esposa, assim como Cristo, que é o cabeça, ama a sua igreja. E a mulher ser submissa ao seu marido, assim como a igreja, que é a noiva de Jesus, ela é submissa a Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho só sobre essa submissão, para que não haja uma deformação daquilo que a palavra ela está nos ensinando. E para isso a gente vai voltar lá no Éden. Quando Deus fala para o primeiro casal sobre a submissão, sobre a criação e como deveria ser isso. Beth, lê lá, Gênesis 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o plano de Deus para qual a criação da mulher era alguém que era idônea, ou seja, igual ao homem,
e auxiliadora, que auxiliasse o homem na sua missão, que seria preservar a criação. O domínio, ela veio por causa do pecado. Beth, lê lá. Ainda Gênesis, verso 3, 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus disse: ora, mulher, por que você não preservou a minha ordem e comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? O juízo que eu lanço sobre você é: primeiro, eu vou multiplicar a dor da sua conceição. Você vai dar luz a filhos com dores. Segundo, eu vou colocar você debaixo do domínio do seu marido. Você que era idônea e auxiliadora vai passar a condição de dominada. Você vai ser serva do seu marido. Ele vai ter domínio sobre a sua vida. Sendo que, quando Jesus veio, ele restaurou essa condição que a mulher havia perdido. Então, a submissão que a mulher deveria ter a Cristo é a mesma que a mulher deveria ter a seu marido, é a mesma submissão que a igreja tem a Cristo. É uma submissão voluntária, é uma submissão por prazer. A igreja tem prazer em ser cooperadora com Cristo na obra salvadora do mundo. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E isso, para nós que somos a noiva, a igreja, isso é submissão, ou seja, está debaixo da mesma missão, é prazerosa. Nós nos submetemos com amor, com alegria, e não por dominação, por julgo, por domínio. Amém, queridos? Então, vamos passar agora a parte final mesmo para a gente encerrar. Eu não vou deixar para a próxima aula, não, senão vai ficar muito pouca coisa para a próxima aula. Agora a gente vai falar sobre o caminho propriamente dito. Beth, lê para a gente Mateus, capítulo 7, verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então, Jesus falou que apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são aqueles que acertam com ele. Querido, o caminho que nos leva à presença de Deus é um caminho espinhoso. É um caminho que é adquirido, conquistado com esforço. Mas é prazeroso a gente saber que a dificuldade maior desse caminho, as dores maior que esse caminho poderia nos trazer, ela já foi cumprido por Deus. Nós acabamos de ver o caminho do Getsêmani à cruz como sendo um caminho banhado por sangue. A parte mais dura desse caminho já foi feita por Jesus. A nossa continua sendo difícil, porque nós temos inimigos ferrenhos, e nós já falamos sobre isso na aula anterior,
sobre os nossos inimigos, não vou repetir. Mas eu volto a dizer, a pior parte do caminho já foi feita pelo nosso Salvador. Então, nós podemos dizer que Jesus Cristo se fez homem para ter acesso a esse caminho de condenação. Não apenas para andar por ele, mas para derramar o seu sangue em cada trecho, a fim de pagar a dívida com o pecado e nos arrancar desse destino. Beth, lê João 11, 49 a 51 para a gente, por favor. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Então, Caifás, que era o sumo sacerdote, embora totalmente fora do caminho de Deus, mas mesmo assim, ele era o sumo sacerdote naquela época. Ele profetizou, dizendo que era necessário que um homem morresse para que todo mundo não precisasse morrer. A obra de Cristo objetivava restaurar a nossa posição original com Deus, levando-nos a viver de forma plena a mesma comunhão que Adão tinha com Deus. É interessante eu frisar aqui, tá, queridos, que a comunhão que foi restaurada é a mesma que Adão tinha com Deus, porém com promessas maiores. Nós estamos falando, esse ano a gente, Renato, a nossa igreja está vivendo as promessas de Deus. Nós estamos ouvindo várias mensagens falando sobre as promessas de Deus. E as nossas promessas são superiores àquelas que Adão tinha. Porque Adão nunca ouviu de Deus que ele seria herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós temos essa promessa. Você pode usufruir de todas as sortes de bênçãos divinas em Cristo, mas a maior bênção que ele conquistou é a comunhão com o Pai. Beth, lê Efésios 3, 11 e 12 para a gente, por favor. Segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, nós temos ousadia, a presença de Deus através da comunhão com Cristo. Beth, lê também para a gente Hebreus capítulo 9, 12. E depois lê 10, 19 e 20. Hebreus também, tá? Primeiro 9, 12, depois 10, 19 e 20. Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 9, 12. 9, 12, agora 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Através da sua morte, Jesus, ele rasgou o véu que nos impedia, esse véu simbolizava o pecado, que nos impedia de ter acesso à presença de Deus. Agora, a gente pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque saberemos que seremos acolhidos. Lê o 19 e 20 novamente, Pérez, por favor.
versículo 10. É. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, queridos, o caminho está aberto pelo seu sangue, ou seja, pela sua carne, que foi rasgada, literalmente, em nosso lugar. E para finalizar, a frase que Renato consagrou, nós vamos estar falando agora também. Pelo que aconteceu no jardim, ele foi conduzido até a cruz. Beth, lê para a gente Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelo que aconteceu na cruz, você foi conduzido ao jardim. Beth, lê para a gente, por favor. Efésios, capítulo 1, verso 3 a 14. Bendito o Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as nos céus como na terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós... É 19? É só até o 14. Você leu até o 19? Passou? Não, até 14. Então, querido, pelo que aconteceu no jardim, ele foi conduzido até a cruz. Pelo que aconteceu na cruz, nós, fomos conduzidos ao jardim. Bom, com isso nós encerramos o estudo desse livro. Na próxima semana nós estaremos fazendo o resumo, não é, Renato? Das alianças, né? Não somente daquela parte das primeiras alianças e a nova aliança, e depois nós estaremos voltando novamente para o nosso estudo de escatologia. Agora a palavra está com vocês. Se tem alguma dúvida, algum acréscimo que vocês gostariam de fazer o estudo, algo que venha a enriquecer ainda mais esse estudo, a palavra está com vocês. E depois com o Renato. E, Renata, se for possível você cantar aquele louvor depois para a gente, que o meu orgulho me tirou do jardim, eu te agradeceria, tá? Se for possível. Se não, amém. Obrigado, Renata. Eu não sei se eu estou enganada, mas assim, o que deu para eu entender assim, e ver, né, com relação a esse estudo de hoje, que a mulher, ela sempre procurou
ter a libertação através de atos feministas, né? Sendo que Jesus já conduziu, já veio para valorizar a mulher. E ela, hoje em dia, até no passado, nos anos 70, teve aquela marcha, né? Como se diz, ato, né? Das mulheres para se libertarem do jugo do homem. E Jesus já tinha vindo há muito tempo atrás para poder tirar esse jugo que era do homem sobre a mulher. Então, Jesus também é feminista, né? Jesus também, ele não quer que a mulher seja subjugada pelo homem, mas que possa ser tudo servido, né? Como foi colocado para que um venha a ser igual ao outro, o que as mulheres estão pedindo, e elas sejam iguais. E Jesus já fez isso. Jesus já colocou tanto o homem como a mulher no mesmo patamar. E o homem busca, em vão, fazer isso pelos seus próprios meios, sendo que já foi feito tanto a salvação como a igualdade dos povos, a igualdade dos sexos. Então, tudo isso Jesus já produziu, já confirmou, e às vezes a gente acha que não, que isso aí é coisa simplesmente da cabeça dos homens. A pessoa se encontra numa religião tão profunda e acha que simplesmente isso é coisas da cabeça do homem, sendo que Jesus se importou com isso também, de trazer à mulher a igualdade do homem. É verdade. É uma pena para as mulheres, para vocês mulheres, que nem todo mundo obedece os ensinamentos de Jesus, né? Senão, o resgate já havia sido feito. Mais alguém? Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Deixa eu só colocar. Tem até um grupo, eu não sei se vocês conhecem, eu ouvi falar que é uma pessoa conhecida minha que frequenta esse grupo. Eu acho que fiquei meio assim intrigada, mas depois eu vou procurar saber a fundo. É um grupo feminista evangélico. Elas levantam uma bandeira feminista evangélica. Não sei se, gente, não tem o que nem porquê, porque Jesus já nos libertou. Não tem porquê de ficar lutando, vou lutar pela minha igualdade, quando Jesus já fez isso, né? Na verdade, o homem, como sempre, ele foi criado primeiro, e por ser criado primeiro, ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O que não quer dizer que a mulher tem que ser subjugada por ele. Muito pelo contrário. A mulher foi criada para que seja uma ajudadora, para facilitar a sua missão. Homem e mulher devem andar em harmonia e não em divisão, em briga, em rancores. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, Renato, está contigo, meu pastor. Só fazendo uma observação aí no que a Beth colocou. Só fazendo observação aí a partir do que a Beth colocou desse movimento feminista, né, evangélico. Eu não sei o que ela tem de conhecimento, é só esse movimento. Agora a gente precisa ver, eu não sei se ela tem esse conhecimento aí através da amiga dela, qual é a intenção desse movimento. Pode ser que esse movimento ele seja feito exatamente para esclarecer isso que você acabou de falar aí. E não reivindicar uma posição que já existe, até de proteção da mulher. Acho que não é por acaso que tem acontecido tanto assassinato de mulheres. Como as mulheres, elas são agredidas. E a gente sabe, assim, que o diabo ele faz tudo para distorcer ou para atingir tudo aquilo que Deus projetou. Então, quando ele faz isso, né, é uma forma de atingir Deus, atingir aquilo que Deus estabeleceu. Como o Reinaldo colocou, aí a gente precisa entender essa questão de auxiliar e ser submissa. O homem, ele tem essa liderança para cuidar.
no sentido de cuidado, no sentido de proteção. Aí, como alguém já disse, que ela foi tirada do lado, né? Não da cabeça para ser superior, nem de baixo para ser pisada, mas do lado, para andar junto e para ser igual. Então, quando essa liderança do homem é exercida em amor, é exercida em cuidado, aí eu acho que a mulher também não tem o porquê se rebelar, não tem por que reivindicar alguma coisa quando há essa unidade. E como disse lá em Gênesis, né? Deixa o homem, seu pai e sua mãe se unem à mulher para ser uma só carne. Existe uma unidade nisso aí. Os dois passam a ser um. E aí, como Paulo fala mais na frente, ninguém fere a sua carne. Então, quando eu firo o outro que está comigo, quando eu firo essa mulher a quem me uniu, na realidade eu estou ferindo a mim. Né? Porque nós somos um. Então, esse movimento ele é muito interessante, porque a gente precisa ver o que está no centro. Aí o diabo faz tudo para subjugar a mulher, para incutir isso nos homens, porque quanto mais os homens agredirem as mulheres, mais as mulheres vão ter a necessidade de reivindicar uma libertação, alguma coisa. Então, quanto mais o machismo imperar, quanto mais a violência imperar, aí até a mulher, por uma necessidade de preservação, de autopreservação, ela tem que reagir. Né? Só que ela não consegue reagir da mesma maneira. E isso é muito sério, porque alguns incitam isso. Alguns homens incitam isso. Alguns homens são extremamente machistas. E nós viemos de uma cultura machista. Nós viemos de uma cultura que diz que o homem não pode ser sensível, que o homem não chora. Mas quando a gente olha para Cristo, não tem como. Né? Então, isso é muito interessante. E para nós, o modelo é Cristo. Então, esse cuidado, né, com a mulher, com o outro, isso é importante. Agora, as pessoas, na ignorância do desconhecimento disso, dessa profundidade do que nós ouvimos agora, ouvimos hoje, existe uma profundidade nesse aí. Aí quando o homem desconhece isso e é criado numa cultura machista, aí a gente vai ouvir absurdos, né? A gente vai ouvir absurdos. Absurdo de extremo machismo. Né? Absurdo de extremo machismo, gente. Aí isso é muito pesado. E tem gente que ouve e pega como verdade, né? Então aí eu preciso conhecer para entender que não é assim. Né? Agora eu quero só pegar aqui Gênesis capítulo 3, que é da queda do homem. O último verso que fecha o capítulo é o verso 24, diz assim: depois de tudo, depois do homem cair, depois de toda aquela situação, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, ou seja, o caminho de volta. E aí vem a frase que o autor, muito feliz aqui, né? Pelo que aconteceu no jardim, por essa queda, ele foi lá, na cruz. E pelo que aconteceu na cruz, você é conduzido ao jardim, ao caminho de volta. E aí fecha o sentido para nós, eu sou o caminho, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus. Para a gente entender, né, aquilo que aconteceu lá, todo o plano, Jesus, o plano perfeito.